Agora a respeito de taxa de juros, unidade 9, tá? A primeira taxa que nós vamos estudar é a taxa nominal. O que é a taxa nominal? A taxa nominal é aquela em que o período de capitalização é diferente a que se refere à taxa. Como assim, professor? Por exemplo, você tem essa taxa de 10% ao ano. Inicialmente ela vem no período anual. Porém, suas correções, suas capitalizações, ela ocorre a cada o quê? Trimestre. Então, isso é dito uma taxa o quê? Nominal. Por quê? Inicialmente ela veio ao ano, porém, a sua capitalização é diferente do período que ela veio, que foi ao ano, que no caso é trimestral. Podia ser semestral, podia ser quadrimestral, bimestral, mensal, diária. Agora, se for 10% ao ano com capitalização anual, aí é a taxa efetiva. Tá? Só passa a ser nominal quando esse período aqui não coincide com o período da capitalização. Como que eu conto a taxa efetiva aqui nesse caso, então? Porque não trabalhamos nunca com essa taxa no exercício de juros compostos. O que eu vou fazer? A taxa efetiva vai ser igual a 10 dividido por quantos trimestres nós temos no ano? Nós temos quanto? 4. Perfeito? Porque 3 vezes 4 vai dar 12. 10 dividido por 4 vai dar quanto? 2,5% ao trimestre. Então, é com essa taxa aqui que nós vamos trabalhar no exercício. Tá certo? É com essa taxa, 2,5% ao trimestre. Vamos fazer um outro exemplo aqui para vocês verem. 15% ao ano. Então, vamos dar uma outra taxa nominal. 15% ao ano. Tá certo? Com capitalização mensal. CAP mensal. Então, o que eu faço? Para eu encontrar a taxa realmente cobrada nessa operação, porque ela é nominal, e nós nunca trabalhamos com taxa nominal em juros compostos, eu vou pegar a taxa efetiva, vai ser igual a 15. Quantos meses nós temos num ano? 12. Então, eu vou pegar 15 e dividir por 12. Então, se nós fizermos essa divisão, 15 dividido por 12, o que vai acontecer? Aqui vai dar 1, aqui vai sobrar 3, acrescenta, aí vai ser o quê? 2. 2 vezes 2, 24, vai sobrar 6. Aí aqui vai dar 0 e aqui vai dar, então, ou seja, a taxa vai ser 1,25% ao mês. É com essa taxa que nós vamos trabalhar no exercício. Assim que eu transformo uma taxa nominal numa taxa efetiva. Isso aqui chama-se proporcionalidade. É só fazer uma proporção. Se num ano são 15%, em 12 meses, 15 dividido por 12 dá 1,25. Ok? Vamos fazer agora exercícios. Agora o exercício número 1 da página 34, da unidade 9, taxa de juros, taxa nominal. Então o exercício 1 ele fala assim: qual é a taxa efetiva relativa à taxa nominal de 6% ao ano, capitalizada mensalmente? Então ele me deu uma taxa de 6% ao ano, capitalizada mensalmente. É isso? Perfeito? Então ele quer encontrar a taxa efetiva. Para nós encontrarmos a taxa efetiva, eu vou pegar 6 e dividir por quantos meses nós temos no ano? 12. Faço uma proporção. 6 dividido por 12 vai dar quanto? 0,5% ao mês. Essa questão específica aí, ela caiu no concurso. Né? Não caiu, desculpa, foi engano meu. Agora vamos fazer o exercício número 2. Ainda da página 34. Qual é a taxa de juros efetivo mensal correspondente a uma taxa de juros de 24% ao ano capitalizada mensalmente? Então ele me deu uma taxa nominal de 24% ao ano capitalizada mensalmente. Ele quer saber qual é a taxa efetiva mensal. Então vai ficar IE, a taxa efetiva, é igual a 24 dividido por quanto? Por 12. 24 dividido por 12 vai dar quanto? 2% ao... Essa é a taxa efetiva mensal, que é a resposta do exercício. Perfeito, pessoal? Ainda estamos na unidade 9,
Agora, falando sobre taxa de juros, taxa efetiva. O que é taxa efetiva? Taxa efetiva é aquela que realmente é cobrada nas operações de quê? De empréstimo, tá? Então, quando você dirige ao banco ou qualquer outra instituição financeira, eles vão cobrar uma taxa efetiva na sua operação. Então, nós temos essa fórmula aqui para encontrar a taxa efetiva. Vamos ver como é que se pede nos exercícios, né, de concurso. Então, ele vai lá. Considera uma operação de crédito, então vamos fazer o exercício 1 da página 35. Tem sido contratado uma taxa nominal de 16% ao ano com capitalização semestral. Taxa nominal de 16% ao ano com CAP semestral. Beleza. Nesse caso hipotético, a taxa efetiva anual é de quanto? Então ele quer saber quanto que é a taxa efetiva cobrada nessa operação aí. Tá certo? Então vamos lá. Qual é a taxa efetiva por cento ao ano? Primeiro passo, transformar essa taxa de ano para semestre, fazendo uma proporção. Então a taxa efetiva vai ser igual a 16 dividido por quanto? Por 2. Por que por 2? Porque no ano nós temos 2 semestres. Então nós vamos encontrar 8% ao semestre. Perfeito? Agora, para a gente encontrar realmente a taxa efetiva anual, o que eu faço? A taxa efetiva é igual, abre colchetes, abre parênteses, 1 mais a taxa nominal, que é no caso 0,08, né? Só podemos trabalhar com a taxa nominal, desculpa, tem que trabalhar com a taxa nominal. É 16 dividido por quanto? Por 2, 0,16, foi mal mais uma vez. Elevado a 2, fecha o colchetes, menos 1 e fecha o colchetes. Perfeito? Então vai ficar a taxa efetiva 1 mais 0,08 elevado ao quadrado menos 1. Tá certo? Então, tá aqui, ó, a taxa semestral. Como nós temos 2 semestres, eu vou levar ao quadrado. A taxa efetiva vai ser igual a 1,08 ao quadrado menos 1. Quanto que dá 1,08 elevado ao quadrado? Dá 1,1664. Então, a taxa efetiva 1,1664 menos 1, a taxa efetiva vai dar 16,64, multiplicando isso aqui por 100 no final, tá? Por cento ao ano. Essa é a taxa cobrada na operação. Então, como vocês podem ver, a taxa nominal não coincide com a taxa efetiva. A taxa efetiva ela é um pouquinho maior que a taxa nominal. Então, o que eu faço? Eu faço uma proporção. Pego a taxa nominal e divido pela sua capitalização, que no caso é 2, vai dar 8. Eu fiz aqui, 0,16 dividido por 2 vai dar 8. Como semestre nós temos 2 no ano, eu vou levar ao quadrado, porque ele quer saber a taxa efetiva anual. Fazendo as operações, nós encontramos esse valor. Ok? Exercício número 2, da página 35, do capítulo 8, juros compostos. Então ele fala assim: uma taxa de juros nominal de 21% ao trimestre, com juros capitalizados mensalmente, apresenta uma taxa de juros efetiva de aproximadamente, então ele me deu uma taxa nominal. De quanto? 21% ao trimestre. Porém, a sua capitalização, ela é mensal. Por que nós chamamos isso de taxa nominal? Porque inicialmente ela veio no período e a sua capitalização veio em período diferente. Então eu faço uma proporção para achar, né, a minha taxa efetiva. Seria 21 dividido por quanto? Por 3. Por que por 3? Porque um trimestre tem 3 meses. Mas vamos jogar na fórmula. Então a taxa efetiva vai ser 1 mais IN sobre K. Perfeito? Depois, elevado a K, menos 1, fecha colchetes. Então, a taxa efetiva é igual a 1 mais
21, aí vamos colocar na forma unitária, desculpa aí pelo detalhe. 0,21 dividido por 3, que o K são 3 meses, elevado ao cubo, menos 1. Então, a taxa efetiva vai ser 1 mais 0,07 elevado ao cubo menos 1. A taxa efetiva vai ser igual a 1,07 elevado ao cubo menos 1. Nós temos que efetuar essa potência. 1,07 vezes 1,07 vezes 1,07. É ele multiplicado 3 vezes. Depois que fizer a potência, você vai subtrair de 1. Então, se eu fizer primeiramente a potência, eu vou encontrar 0,2250. Para dar a resposta que está no gabarito, eu tenho que o quê? Multiplicar por 100 para dar a resposta em percentual. Então, a taxa efetiva vai ser 22,50% ao trimestre. Então, não é 21, ela é de 22,50% ao trimestre. Perfeito, pessoal? Então, dentro do capítulo 9, nós vamos falar a respeito de taxas equivalentes. Perfeito? O que seria uma taxa equivalente? É a taxa que é aplicada ao mesmo capital, pelo mesmo período, produz o mesmo montante. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagine que você tem um capital de R$100, você vai aplicar a taxa de 10% ao mês durante 2 meses. Qual seria o montante? Então você resolvendo, 100 mais 0,10, a taxa sempre na forma unitária, elevado ao quadrado. 1,10 ao quadrado é 1,21 vezes 100, então você teria um montante de 121. Qual que seria a taxa equivalente agora a uma taxa de 10% ao mês em juros compostos? Então a gente usa essa expressão aqui, ó. 1 mais IQ, ou seja, a taxa que eu quero encontrar, é igual a 1 mais IT, a taxa que eu tenho, elevada a K. Quem que seria esse K? Já já vocês vão entender. Então, 1 mais IQ, que é a taxa bimestral que eu quero encontrar equivalente ao mês, é igual a 1 mais a taxa que foi fornecida, que é 10%, só que eu quero transformar ela de mês para bimestre. Então, bimestre tem 2 meses, então o K passa a ser 2. 1,10 ao quadrado, já sabemos que é 1,21. Passa 1 para cá, vai ficar 0,21 vezes 100, ou seja, a taxa equivalente de 10% ao mês, ela equivale, né, em juros compostos a 21% ao bimestre. Não seria 10 mais 10, seria 20. Então você multiplica os fatores 1,10 vezes 1,10. Se fosse ao trimestre, é 1,10 ao cubo. Se fosse ao ano, 1,10 elevado a 12. Se fosse ao semestre, 1,10 elevado a sexta. E assim sucessivamente. Agora, ele não passa de quê? De cubo, de potência de cubo, porque essa conta é muito complexa. Tá? Então voltamos a fazer o exercício. Se eu tenho uma taxa agora de 21% ao bimestre, vou aplicar o mesmo capital pelo mesmo período. Um bimestre é a mesma coisa que o quê? Que 2 meses. Então ele tem que gerar o quê? O mesmo montante. E foi o que aconteceu. Ele gerou o mesmo montante, R$121, R$121. Então essa taxa de 10% ao mês, ela é equivalente a 21% ao bimestre, dentro de juros compostos. Perfeito? Vamos lá. Agora, o exercício número 1 da página 38, taxas equivalentes. Então ele fala assim, uma taxa de juros de 12% ao bimestre, então ele me deu uma taxa de 12% ao bimestre. Perfeito? No sistema de juros compostos, a taxa semestral de aproximadamente, né? Qual seria a sua taxa semestral? Então, equivalente. Certo? Então vamos lá. 1 mais IQ, 1 mais IT elevado a K. Então eu quero encontrar a taxa equivalente a 12% ao bimestre ao semestre. Então seria 1 mais IS, taxa semestral, é igual a 1 mais a taxa bimestral que eu tenho, que o exercício forneceu, 0,12. Agora, quantos bimestres cabem no semestre? 3. Então, elevado ao cubo. 1 mais IS é igual a 1,12 elevado ao cubo. Aí nós temos que resolver essa potência. 1,12 vezes 1,12 vezes 1,12. 3 vezes essa multiplicação. Perfeito?
Se nós fizermos essa conta, eu vou encontrar 1,4049. Então, 1 mais IS é igual a 1,4049. Resolvendo essa potência. Passo 1 para lá subtraindo, 1,4049 menos 1. Então, a taxa semestral seria 0,4049. Para que nós possamos dar a resposta no gabarito, eu tenho que, por último, multiplicar essa taxa por 100. Então, a taxa semestral equivalente a 12% ao bimestre seria 40,49% ao semestre. Seria isso, esse é o exercício número 1 da página 38. Exercício número 2 da página número 39, taxas equivalentes. Qual o valor mais próximo da taxa equivalente? A taxa nominal de 24% ao ano com capitalização mensal. Então ele me deu uma taxa nominal de 24% ao ano. Porém, a sua capitalização ela é mensal. Por isso que ela é dita taxa nominal, porque inicialmente ela vem em ano, porém as suas correções é em período diferente. Perfeito? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar essa taxa de nominal para efetiva. Então, taxa efetiva vai ser igual a taxa nominal dividido por K. Então, a taxa efetiva vai ser igual a 24 dividido por 12. Vai dar quanto? 2. 2% o quê? Ao mês. Então, encontramos a primeira taxa efetiva. Agora, tem essa resposta aqui no gabarito, 2% ao mês? Não, não encontramos aqui a resposta no gabarito, 2% ao mês. Aí vamos ter que transformar ela para semestre, para ano, né? E para bimestre. Perfeito? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar ela aqui para semestre. Então vai ficar 1 mais IQ, que é a taxa que eu quero, 1 mais a taxa que eu tenho, elevado a K. Vamos transformar essa taxa de mês para semestre. Então vai ficar 1 mais IQ é igual a 1 mais 0,02 elevado a sexta. Então vai ficar 1 mais IQ é igual a 1,02 elevado a sexta. Aí nós temos que fazer essa potência, pessoal. 1,02 elevado a sexta. Perfeito? Se vocês fizerem essa potenciação, vocês vão encontrar 1,12616. Então, 1,12616. Passo 1 para lá subtraindo. 1,12616 menos 1. Então, a taxa que eu quero encontrar seria 0,12616. Para dar resposta em percentual, eu venho aqui e multiplico por 100. Então, a taxa que eu quero encontrar seria 12,616% ao semestre. Perfeito? Essa seria a resposta do exercício, que é a letra A, do exercício número 2. Então, eu transformei ela de mês para semestre e deu taxas equivalentes. Tá certo? Vamos fazer agora o exercício número 3. Vamos fazer o exercício número 3 da página número 39. A taxa anual equivalente à taxa composta de trimestral de 5%, então ele me deu uma taxa trimestral de 5% ao trimestre. Ele quer que encontre a sua equivalente ao ano. Perfeito? Então vamos lá. 1 mais IQ é igual a 1 mais IT elevado a K. Perfeito? 1 mais IQ é igual a 1 mais a taxa que eu tenho, que foi fornecida, que é essa aqui. Então é 0,05. Aí vem a pergunta crucial. Quantos trimestres cabe no ano? 4. Então meu K aqui passa a ser 4. Então 1 mais IQ é igual a 1,05 elevado a quarta. Então vou ter que resolver essa potência. 1,05 elevado à quarta é 1,05 vezes 1,05 vezes 1, é ele multiplicado 4 vezes. Então a gente conta como resposta 1,2155.
Então, IQ igual 1,2155 menos 1. Então, a taxa que eu quero encontrar vai dar 0,2155. Para dar a resposta em percentual, multiplico por 100. Então, a taxa vai ser 21,55% ao ano. Então, uma taxa equivalente de 5% ao trimestre vai dar 21,55% ao ano. Perfeito? Taxa proporcional, ela só é considerada em juros simples, tá certo? Em juro composto, nós temos a taxa proporcional só quando nós tivermos taxa nominal, tá? Mas, basicamente, a taxa proporcional ela é usada em juros simples. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa de 6% ao mês e quero transformar ela em ano, o que eu faço? Eu pego 6 e multiplico por quanto? Por 12. Vai dar quanto? 72% ao ano. Então, essa é a taxa proporcional em juros simples. Agora, se eu tenho uma taxa de 10% ao bimestre, qual que seria a sua correspondente ao ano? Então, seria 10 vezes o quê? Quantos bimestres nós temos no ano? Nós temos 6. Então, vamos encontrar 60% ao ano. Perfeito, pessoal? Tá claro isso para vocês? Tá? Vamos para o próximo, então. Por último, nós vamos falar de taxa real e taxa aparente. Quando nós aplicamos o nosso capital em investimento, nós temos que levar em consideração a inflação. Então, você tem um ganho nominal ou aparente, que, tirado da inflação, vai produzir o quê? Seu ganho real. Perfeito? Como que se pede isso em exercícios de concurso, então? Vou passar aqui para vocês o primeiro. Perfeito? Então, aqui, ó. Vamos fazer o exercício da página número 40. Exercício 1. Então, ele fala assim. Após 15 meses, o investidor teve 21% de rendimento. Sabendo que nesse período a inflação foi de 9%, qual é a taxa real de investimento? Então, ele me deu a taxa aparente, 21%. Ele me deu a taxa da inflação, foi quanto? 9%. Então, qual foi o seu ganho real nessa operação? Porque você tem que descontar a inflação em cima dos 21%. Então, vamos jogar na fórmula. Aqui vai ficar 1 mais IR é igual 1 mais 0,21 sobre 1 mais 0,09. Lembrando que a taxa sempre tem que vir na forma unitária quando você for fazer as contas. Perfeito? Então vai ficar 1 mais IR é igual 1,21 dividido por 1,09. Perfeito? Alguma dúvida até aí? Agora nós temos que fazer essa divisão. Vamos lá. 1 mais IR é igual 1,21 dividido por 1,09. Tem a mesma casa após a vírgula. Então, 121 por 109 vai dar 1. Então, aqui vai dar 2, 12, aqui 0. Acrescenta, né, o 0 e aqui vai ser vírgula. Perfeito? Aí vai ficar 109 outra vez. 0, 2, 0. Acrescenta mais um 0. O que vai ser? 1 outra vez. Perfeito? Aqui vai ficar 10, vai ficar 1. Aqui 200, 91. E aqui fica 0. Perfeito? Bom, 1,11. Já chegamos num valor aqui com duas casas após a vírgula. É o suficiente para dar a resposta no gabarito? Quanto que deu o gabarito? 11%. Então vamos lá. É o suficiente. 1,11 deu a resposta. Então, IR vai ser 1,11 menos 1. A taxa real vai ser igual a 0,11 vezes 100. IR vai ser igual a 11%. Esse é o rendimento real da sua operação, tirando a inflação que foi de 9% nesse período. Perfeito? Vamos fazer um próximo. Página 40, exercício número 2. Tá? Uma ação
no ano de 2006, um rendimento aparente acumulado de 40%. Então, rendimento aparente é 40%. Qual seria o seu ganho real se a inflação no mesmo período foi de 60%? Perfeito? Então vamos lá. Fórmula: 1 mais IR é igual a 1 mais IA dividido por 1 mais II. Taxa aparente, taxa de inflação e taxa real. Então vamos lá. 1 mais IR é igual a 1 mais, qual foi a taxa aparente? 40%, então vou colocar 0,4. Sempre na forma unitária. Qual foi a taxa de inflação? 60%. 60 dividido por 100 vai dar 0,6. Então, 1 mais IR vai ser igual a 1,4 dividido por 1,6. Vamos fazer essa divisão. 1,4 dividido por 1,6. Tem a mesma casa após a vírgula, tranquilo. 14 não dá para dividir por 16, acrescenta o 0, 0, vírgula. Aí sim, que número que a gente pode colocar aqui? 7. 7 vezes 8, desculpa, 7 vezes 6, 42. Né? 7 é muito pouco. Vamos colocar 9. 9 vezes 6, 6 vezes 9, 54. Né? 9 vezes 1, 9. Com mais 5, 14. Passou, então é 8. 8 vezes 6, 6 vezes 8, 48. Vamos 4. 8 vezes 1, 4. 12. Então aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar quanto? 1. Não é isso? Próximo. 120 dividido por quanto? Por 16. Aí vai ser 7. Perfeito? 7 vezes 6, 42. 7 vezes 1, 7. Com mais 4, 11. Aqui vai ficar 8, 0, 0. Podemos parar aí, duas casas após a vírgula. Então nós encontramos esse valor, 0,87. Perfeito? Então vamos lá. Terminando aqui. 1 mais IR é igual a 0,87. IR é igual a 0,87 menos 1. Então, quanto que é 1 menos 0,87? Presta aqui, fica 9, aqui fica 10. 10 tira 7, 3. Então vai dar 0,13 e só o quê? Negativo. Então, multiplica por 100. Na realidade, ele teve uma perda nessa aplicação de 13%. Por quê? Porque a inflação foi bem maior que aqui, a taxa aparente e a taxa nominal. Tá? Então, nesse caso, ele teve uma perda de 13% nessa operação. Então, é menos 13% a resposta. Tá claro, pessoal? É isso aí.